Menstruation is when the lining of the womb comes away. Então, agora você vai tentar pensar o que está acontecendo nesse período da menstruação, pensando em hormônios. A menstruação é quando esta linha, o endométrio, está se descamando e descendo. So would the hormones be low or high? O que você acha? Os hormônios estão baixos ou altos? They say low. Good. Muito bem. So Mari's going to draw for us the hormones, and we want you to draw them on your chart so you can take this away as a record. A Mari, ela vai fazer essa variação aqui no quadro, mas eu quero que você também faça aí no gráfico que você tem. And we'll start off with just estrogen. E nós vamos começar agora com o estrógeno. And you've told her that you believe they are low during menstruation. E nós então falamos para ela que nós acreditamos que esse estrógeno está baixo durante a menstruação. So she has drawn them low during menstruation and also low during the BIP. Do you think that's correct? E ela então está desenhando ali que esse estrógeno está baixo durante a menstruação e também está baixo durante o padrão básico de infertilidade. Você concorda? Is she right? Yes, someone says yes. Yes, Ela she's está right. certa? Tem alguém lá atrás, hein? Tem pouca gente participando que está dizendo sim, sim. The basic infertile pattern is a reflection of low hormones. O padrão básico de infertilidade reflete esse hormônio baixo. So that Nível is, de hormônio baixo, sorry. that is telling us that there is nothing happening that's of importance in the ovaries at this time. E isso está nos dando essa informação muito importante, que não está nada acontecendo nos ovários neste momento. So then on day 10, No final do dia 10, the lady said she felt different. a mulher disse assim, eu me senti diferente. Although when we're looking at this chart, this is the chart where the couple had had intercourse the night before. Esse é o gráfico que elas tiveram o casal teve uma relação conjugal no dia anterior, But on day 11 it was very clear that it was a different day. mas no dia 11 foi bem claro que estava diferente. And then each day was a little bit different, E aí a cada dia foi um pouco diferente, telling us the hormones were rising. nos dizendo que esse nível hormonal estava se levantando, aumentando. So what we had was a changing, developing pattern. Então, o que nós temos aqui é um padrão de desenvolvimento, de mudança. And then the lady said, I'm feeling slippery. E aí a mulher disse, eu estou me sentindo escorregadia. And we noticed that there was clear strings, so we were hearing what she was saying, high estrogens. Então, a gente escuta o que ela está nos falando, que tinha esses fios, né, claros. Então, a gente já pensa, alta do estrógeno. And then there were 2 days when there were no strings, it was just slippery, telling us the estrogens would be high, a follicle was getting ready to ovulate. Mas também teve, então, esses outros 2 dias que ela não tinha mais esses fios, mas a sensação continuava nos falando que o estrogênio estava alto. And we know when that's happening, the estrogens will drop just before ovulation. E nós sabemos que quando isto acontece, o estrogênio está para abaixar, um pouco antes da ovulação. Now, we'll have a look at progesterone at this point to see what's happening. Então, agora vamos dar uma olhada também na progesterona, para ver o que está acontecendo com ela. In the early part of the cycle, is progesterone low or high? Na primeira parte ali do ciclo, o que vocês acham? A progesterona está baixa ou alta? They are saying low. Oh, good. When does Muito progesterone bom. rise? Quando foi que essa progesterona aumentou? Ela está esperando, gente. Progesterone starts to rise just before ovulation. A progesterona começou a se elevar um pouco antes da ovulação.
And it starts to rise when the luteinizing hormone changes the follicle, gets it ready to release the ovum. E ela começa a se elevar quando o hormônio luteinizante está ativando o folículo para que ele rompa. And we see that in this chart, the lady has recognized the peak, E a gente vê nesse gráfico que a mulher reconheceu o ápice. and this tells us that ovulation has occurred. E nos diz que a ovulação ocorreu. So we know the progesterone continued to rise, Então a gente sabe que a progesterona continuou subindo. and it would have gone up, and about the 6th day, E ela continuou subindo, subindo por aproximadamente 6 dias. it would have then leveled out and started to drop. E aí ela chegou no nível e começou a descer. Because ovulation has occurred, Porque a ovulação ocorreu, estrogen rises again, o estrogênio começa a se elevar novamente. and so we would see the estrogen rising as Mari is drawing it, E nós estamos vendo então o estrogênio subindo. go high and then drop. Isso. E o estrogênio subindo e depois descendo, como a Mary estava aqui desenhando. So those of you that have this book, Então, vocês que já têm agora este livro, and as Mari suggested, we recommend you all get a copy. que nós recomendamos, e a Mary sugeriu para que vocês todos tenham uma cópia, ou o livro mesmo, We'll see the patterns that Mari has drawn vão ver esse gráfico que a Mary acabou de mostrar in this book. neste livro. And if we have a fertile ovulatory cycle, E se nós tivermos um ciclo ovulatório fértil, this is what we expect the hormones to be doing. é isto que a gente espera que os hormônios estejam fazendo, realizando durante o ciclo. They're low during the BIP. Eles estão baixos durante o padrão básico de infertilidade. When the woman says, I feel different, Quando a mulher diz, eu me sinto diferente, we know estrogen is beginning to rise. nós sabemos que o estrogênio está começando a subir. A group of follicles is developing. Um grupo de folículos está começando a se desenvolver. Because we can see the changing, developing pattern ending in slippery, Porque a gente consegue ver esse padrão de mudança de desenvolvimento que termina na escorregadia and a peak identified, e o ápice identificado. we know we had a dominant follicle Nós sabemos que temos um folículo dominante that would have been released the ovum at ovulation. que foi solto do ovário, foi expulsado do ovário na ovulação. So just before that happened, progesterone would have risen, E antes um pouquinho disso acontecer, a progesterona começou a se elevar. and both estrogen and progesterone rise. E os dois, o estrogênio e a progesterona, subiram. And remember what we saw, what was happening with the endometrium? E lembre-se o que a gente viu que acontecia com o endométrio. It's getting ready so that it has that lovely, cozy nest for the baby. Ele estava se transformando gostoso, aconchegante, um lugar muito bom para o bebê. So that by the time the baby travels down the fallopian tubes, E pelo momento, no tempo que o nenezinho vai passeando ali pelas trompas de Falópio and it comes and embeds in the uterus, e vai chegar lá na base daquele útero, the progesterone and the estrogen have made it ready. a progesterona e o estrógeno fizeram aquele lugarzinho ali pronto para recebê-lo. But if no baby comes, Mas se não vem ali nenhum bebê, the corpus luteum o corpo lúteo starts to regress. começa a regredir. And so the hormones begin to drop. E aí, novamente, os hormônios começam a cair. Now, what's interesting in this chart is that Mari has drawn the hormones Vamos ver que interessante aqui neste gráfico que a Mary desenhou para nós, a Mary, with the progesterone dropping quicker than the estrogen. que a progesterona ela desceu mais rápido do que o estrógeno. And the reason that she drew them this way E a forma que ela desenhou aqui, nesta forma, is because the lady said, I feel wet.
for a couple of days. É quando a mulher está dizendo assim, mas eu estou me sentindo um pouco molhada alguns dias. And many women will tell you that. E muitas mulheres vão falar isso para você. 1 or 2 days before I bleed, I feel wet. 1 ou 2 dias antes da menstruação, antes do sangramento, eu me sinto molhada. And they might even get worried and think, oh, am I ovulating now? E aí ela pode pensar de novo, nossa, mas será que eu estou ovulando agora? But you can assure them, no, you are not. Você tem que assegurá-la que não, você não está. You can only ovulate once in the cycle. Você só pode ovular uma vez no ciclo. And if you have identified peak, ovulation is over. E se você identificou o ápice, a ovulação já acabou, já foi. The wetness is caused by progesterone falling quicker than the estrogen. Esse gráfico está mostrando para nós que a progesterona caiu mais rápido do que o estrógeno. Remember, Lembre-se, the pockets of shore lembre-se das bolsas de chão. are activated by high progesterone, Elas estão sendo ativadas ela é ativada pela a elevação da progesterona. and they withdraw all the moisture. E elas retiram toda a umidade. So on these couple of days, last couple Então, of days, nesses últimos dias que você está vindo aqui, when the woman's saying, I'm wet, que a mulher está dizendo, eu estou molhada, that is telling us progesterone has dropped, so the pockets ashore are no longer functioning. então ela quer dizer que a progesterona caiu, então as bolsas de chão não estão funcionando propriamente. So it's easy. Então é fácil. Okay. Ela me deixou falar uma coisa para vocês. Essas bolsas de chão, a Heloísa nos ensinou assim, aquela que diz assim, tchau, fertilidade, tchau. Porque é ela que faz a gente se sentir seca novamente. Isso faz a gente lembrar, então, viu, gente? Que as bolsas de chão diz o quê? Tchau, fertilidade. Porque ela tira a umidade. Okay. All right. Eu falei para ela que eu explico para ela depois. Okay. All right. So now we will do lots of more charts and lots more hormones so that you get in your heads how easy it is to understand what's happening in the chart with the hormones. Olha, agora vocês fiquem calmos, nós vamos fazer mais gráficos, nós vamos ver mais casos reais que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo com a fertilidade nesses casos. But now we're going to look at the very complicated science that Professor Oderblad told us about. E nós também vamos ver casos complicados, científicos, que o professor Eric Oderblad já partilhou conosco. And there were 4 different types of mucus. E nós vamos ver 4 tipos diferentes de muco. Who can remember what happens during the basic infertile pattern? Quem que se lembra o que pode estar acontecendo no padrão básico de infertilidade? What is happening at the cervix? O que está acontecendo na cervix? She's locked up. Blocked up. Ela está fechada, What mucus? tampada. What Que mucus muco que nós temos locking nessa época? G. G. Well done. Muito bem, bem Excellent. feito, excelente. So we can see in this chart that when the woman said, I'm feeling dry, Nós podemos ver aqui nesse gráfico, quando a mulher diz, eu estou me sentindo seca, her cervix is blocked up with the G mucus. a sua cervix está tampada, bloqueada com esse muco G. So if the couple have intercourse at this time, Então, se o casal tem uma relação conjugal neste tempo, sperm will die very, very quickly. o esperma vai morrer, o espermatozoide vai morrer muito, muito rápido. But then the woman says, I feel different. Mas aí a mulher nos diz, eu estou me sentindo diferente. And we know, we have drawn that the estrogens are rising. E nós já sabemos que nós desenhamos essa subida do estrogênio. Is the cervix still blocked up? E a cervix continua tampada? O quê? Não, não. Louder. Vocês têm que participar. Is the cervix blocked up? A cervix está fechada? No. Excellent. Excelente. So what is happening? Então, o que está acontecendo agora? Who remembers what unblocks the cervix? Quem que se lembra aqui? Quem que faz
abrir a cervix. They say L-muc. Not L, not yet. Não é o muco L ainda não. What's the one that liquefies? P-muc. P. P. P mucus liquefies. O muco P liquifica. And so now the plug gets broken up and comes away. Então agora esse tampão se quebra e sai e desce. But then very quickly the cervix is now producing the mucus that forms the structure or the riverbank. Mas rapidamente essa cervix vai produzir aquele muco que dá o suporte. Muco? What sort of mucus? Que muco é esse? L mucus. L, muco L. Now L mucus is very important Então o muco L é muito importante. because it's the protector. It's a protector. Porque ele é um protetor. It's going to make sure that only good sperm can get in. Ele vai dar a nós a certeza que somente o espermatozoide bom vai poder penetrar. So now, when sperm come in, if they're not perfect, they go. Então, quando o espermatozoide chega e ele não é bom, ali ele não vai passar. They get attracted to the L mucus, Ele vai ser sugado pelo muco L and they're no good. e ele vai. Very quickly, after the L mucus is there, Rapidamente, depois que o muco L está lá, what happens next? o que What vai mucus? acontecer depois? Que muco vem? S. S. And Muito what bem, does muco the- S. What does the S do? E o que esse muco S vai fazer? A selection? No. L Não is the é uma selection. seleção. There's one I she's can going to see it trip, swimming. to travel. Yeah. Skiing, Swimming. muito bem. Forms channels so the Vai sperm formar can swim. canais que com isso o esperma vai poder passar. Now the sperm are going to go, some sperm will be very quick and they will go straight through to the fallopian tube. Alguns espermatozoides vão ser muito rápidos, então eles vão correndo e já vão chegar lá nas tubas de falópio. But if the egg isn't there, they will be die. Mas se ele não se encontrar com o óvulo, ele vai morrer. Most of them will ma- go into the crypts. A the maioria S-crypts. deles vai para as criptas S. S-crypts, yeah. As criptas S. And get locked in by the L mucus. E vão ficar ali bloqueados pelo muco L. Now in this lady's L mucus. Isso. In this lady's chart, we can see all of that. Neste gráfico dessa senhora, nós conseguimos ver isto. We see the change. A gente vê a mudança. And so we know the P mucus has been working to liquefy the plug. Então a gente está vendo ali que o muco P está trabalhando para liquificar esse tampão. And Professor Rodeblad tells us that immediately the L mucus comes to form the structure. E aí o Dr. Eric Odeblad vai nos dizer que esse muco L vai nos dar o suporte. But we can see here strings. Mas nós conseguimos ver ali alguns fios. And that's on day, what day? E esse aí é no dia, 12 and 13. Not until day 12 and 13. é até no dia 12 ou 13. So it's very obvious that there was S mucus here, Então é óbvio que tinha aqui muco S. but we also know that it would have started before that. Mas a gente também sabe que começou antes disso. Probably very quickly when the L mucus comes. Provavelmente ali, quando o muco L também estava, esse muco estava. But over the days of fertility, Mas nos dias de fertilidade, more and more S mucus is produced. mais e mais muco S foi produzido. So the woman will say, "Oh, I can see strings leaving my body." Então a mulher ela até pode dizer, eu vejo fios saindo do meu corpo. So she knows the sperm would be able to travel. Ela sabe que ali o esperma vai poder ser capaz de viajar. But if intercourse had occurred at the first day of change, they probably could have been mucus there, S mucus, and allowed some of the sperm in. Então, se a relação
There could be some, yeah. E So se a sperm- relação acontecesse nesses dias aqui, com certeza esse esperma poderia ter ali canais para poder passar. But then the lady said, the strings have gone. I'm feeling slippery. I'm feeling slippery. Aí depois essa mulher só fala assim, eu não vejo mais nada, mas eu me sinto úmida, molhada, escorregadia, eu me sinto slippery, escorregadia, desculpe. This tells us the P mucus Isso has nos come back, Isso nos diz que o muco P retornou. and that what's going to happen now is that it will liquefy all the mucus, the S and the L, E o que vai acontecer agora quando ele liquificar todo o muco S e o L? and it also opens the doors. E também vai abrir as portas. Now, the sperm that have been having the rest at that lovely resort of an S crypt, Aqueles espermatozoides que foram assim levados para aquele hotel 5 estrelas, estavam ali fechadinhos. they've been well fed and well looked after. Eles estavam sendo tão bem cuidadinhos, eles estavam tão felizes ali dentro, But only the best have survived. mas somente os melhores sobreviveram. They're able to now leave the crypts Eles então agora poderão sair daquelas criptas and head off in search of the ovum. e chegar até o óvulo. But then we see Mas aí você vê the woman says, I feel dry. que a mulher está dizendo aqui, estou me sentindo seca. Now we know that is the result of the progesterone rising. E a gente sabe que essa é a resposta da elevação da progesterona. The progesterone activates the pockets of Shaw. Aí a progesterona vai ativar as nossas bolsas de Shaw. So the mucus that is present as it leaves the body, all moisture will be withdrawn. Aí toda aquele... Yes, when any mucus leaves her body, Quando o muco L deixa o corpo, all moisture will be withdrawn. toda a umidade vai sair. So she'll be saying, I feel Ela vai dry. dizer, então, eu me sinto seca. Or she might say, I feel sticky. Ou ela pode dizer, eu me sinto pegajosa. And we know that over those 3 days past peak, E nós sabemos que nos 3 dias após o ápice, fertility could still be present a fertilidade ainda pode estar presente. because ovulation might occur on the peak day Porque a ovulação pode ter ocorrido no dia ápice, or day 1 ou dia 1º, or even day 2 after peak. ou até mesmo no dia 2, depois do ápice. So over those days of counting 1, 2, 3, Então, ao contar esses dias 1, 2, 3, there are still some P, L, and S mucus present. ainda ali tem alguns mucos, que são P, S e L. The G mucus is starting to block up the cervix again. E o muco G está começando a tampar a cervix novamente. But it is not until the end of the 3rd day Mas não é somente no final do 3º dia that it's completely blocked up the cervix. que essa cervix está completamente tampada. So, Então, for the rest of the luteal phase, pelo final de toda essa fase lútea, G mucus blocks up the cervix, o muco G vai tampar a cervix. and if the couple have intercourse, no sperm can enter. E se o Cervix. casal tiver uma relação conjugal, nem o esperma vai conseguir penetrar. Because the ovum has already been released, and if pregnancy has not occurred, it has died. Porque o óvulo já foi liberado, a fecundação não aconteceu e esse óvulo já se desintegrou, ou morreu. So God has designed couple fertility Então, meus queridos, Deus desejou a fertilidade do casal. that when the couple have intercourse over the time of the woman's fertility, Porque the woman's quando um casal tem uma relação conjugal durante a fertilidade da mulher, her body will allow sperm to live inside her body for 3 to 5 days. o seu corpo vai permitir que esse esperma viva dentro do corpo dela por 3 dias.
because her cervix is producing mucus. porque a sua cervix está produzindo muco. But all other times of the cycle, Mas em qualquer outro tempo deste ciclo, the cervix is blocked up a cervix vai estar tampada, because in the early part of the cycle, porque no começo desse ciclo, this time, nesse tempo aqui, there's no point in sperm entering because it's too far away from when the egg is going to come. não tem como esse esperma penetrar, porque está muito longe do dia ápice. And then once ovulation has occurred E uma vez que essa ovulação já ocorreu, and the cervix is blocked up again, e a cervix está novamente tampada, sperm cannot live o esperma também não pode sobreviver ali, because it's all over for that cycle. porque ele já passou, já tudo já aconteceu neste ciclo. Now the woman might notice that she's not dry every day here. A mulher, ela pode perceber que às vezes ela não está tão seca nesta parte. She might be saying, I feel moist. Ela pode até dizer, eu estou me sentindo úmida. Or she may be feeling sticky. E pode ser também que ela está se sentindo pegajosa. She may even notice a discharge. It might be cloudy. Ela pode até perceber um fluxo e pode estar até turva, se sentir ver turvo. Or it might be thick. E eu posso ver alguma sensação, ver We know espesso. Sorry. it might be thick. She sees thick. Yeah. É ver mesmo, ver uma coisa espessa. But we know that fertility is already over Mas- and she has identified the peak. Mas nós sabemos que essa fertilidade já se foi, porque ela identificou o ápice. And we know that we have very high estrogen and E progesterone nós sabemos que nós temos uma quantidade alta de estrogênio e de progesterona over this time, neste período, and the cervix is blocked up. e a cervix está tampada. So sperm, no life here, Então o esperma não vai poder sobreviver ali. no life here, E também não aqui. but 3 to 5 days in here. Mas de 3 3 to 5 de days. 3 a 5 dias aqui. So now, is the science easy? Então isto é científico? Então isso para você está parecendo mais fácil? Yeah. Oh, they're not very convinced. Eles ainda Is não it estão bem easy? convencidos disso. Está mais fácil? Hey. So now let's think again about this chart Então vamos pensar um pouquinho mais sobre este gráfico. and the rules of the Billings ovulation method again. Let's think about them. E essas regras do método de ovulação Billings, vamos pensar sobre elas? When the woman is bleeding, when the woman is bleeding, with Quando uma mulher menstruation, está sangrando, menstruação, and she has heavy days of menstrual bleeding, e ela está tendo assim um dia de menstruação muito abundante, forte, what rule is applied? que regras ela vai estar usando? One. No intercourse during days of heavy menstrual bleeding. Não ter relações quando você está tendo sangramentos abundantes, sangramentos fortes. When we look at that chart, Quando a gente olha para esse gráfico, we know it looks like this. a gente sabe que ele parece com isso. But when she was on her first few days of bleeding, Mas quando ela está nos seus começos, nos seus poucos dias de sangramento, she didn't know it was going to look like this. ela não sabe que seu gráfico vai ser deste tipo. It might have looked like this, Pode ser um gráfico deste tipo aqui. or it might have looked like this. Ou pode ser um gráfico deste tipo aqui. So if it looked like this, E se o ciclo for um ciclo deste, and the couple had had intercourse over the first couple of days of bleeding, e se o casal tem relação nesses primeiros dias de sangramento, then in 9 months' time they might have been having a little baby to pode cuddle. ser que daqui 9 meses eles estarão embalando um pequeno bebê. So we wait until we can identify the BIP. Nós devemos esperar até conseguir identificar um padrão básico de infertilidade. This lady said, I feel dry. Nesse tempo, a mulher pode dizer, eu me sinto seca. And
that's the green Esse é o verde, a parte verde. or the straight line. So what rule does the couple use here? E qual regra essa mulher deve usar nesse período aqui, gente? 2. Regra 2. Intercourse is available in the evening As relações podem ser, né, o casal pode ter relação em noites alternadas. because the woman has to be up walking around, Porque a mulher ela tem que estar andando por aí, doing her normal daily activities, fazendo as suas atividades da vida diária, and the end of her day, e no final do dia she says, I'm infertile. ela vai dizer para ela mesma: eu estou infértil. So intercourse is available that evening. Então, ter uma relação conjugal pode acontecer naquela noite. But the next day, Mas no próximo dia, because of the fluid that comes away from the husband, from the por causa woman's do body, fluido seminal que vai descendo, o fluido seminal que vem do seu esposo. she'd be saying, oh, I feel humida. Ela pode até dizer: mas eu estou me sentindo úmida. Or I feel wet. Ou até eu me sinto molhada. Is it just seminal fluid, Será que isso é somente fluido seminal? or has this begun? Ou será que a fertilidade começou? So, we don't Então, know. nós não sabemos. So they need to wait till the next day. Eles precisam esperar até o próximo dia. And if she's dry the next day, E se ela estiver seca no dia seguinte, then that evening is available for intercourse. então a esta noite ela pode novamente ter uma outra relação sexual. So that is the reason for the alternate evening. Esta é a razão para noites alternadas. So this lady in our chart, Então esta mulher nesse nosso gráfico, she was following the couple were following the rules, o casal estava acompanhando as regras, seguindo as regras. and they had intercourse on day 6, Eles tiveram uma relação no dia 6 and they had intercourse on day 9. e depois tiveram uma relação sexual no dia 9. But could they have had intercourse on day 4 or 5? Será que eles poderiam ter tido uma relação no dia 4 ou 5? É uma pergunta, hein, gente? Come on. Yes, no. Yes or no? Sim ou não? Yes, yes, Sim, yes. sim, sim. She has recognized infertility. She felt dry. Ela reconheceu a infertilidade. Ela se sentiu seca. But if they'd had intercourse on day 4, Então, se eles tivessem uma relação no dia 4, on day 5 she would have said spotting no dia 5 ela ia dizer: eu estou com essas borrinhas aqui and wet. e molhada. So it would have been a circle. Então, você teria que marcar no gráfico um círculo. Is that clear? Isso está claro para vocês? Is it clear? Isso está claro para vocês? Yeah. What's happening at the cervix? Blocked up. O que está acontecendo com a cervix? Tampada. Can sperm live? Pode o esperma viver ali? No. Okay. Ok, muito bem. Then she said, I feel different. Aí ela diz assim: eu me sinto diferente. And it was on day 10, she's saying, well, I feel different today. E no dia 10, ela diz assim: eu estou me sentindo diferente hoje. What rule applies? Que regra ela deve usar? 3. Regra 3. Wait and see. Espere e veja. Now we're waiting to see what happens. Então, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. This lady had a changing, developing pattern ending in slippery. Essa mulher, ela teve um padrão, desenvolvimento de mudança que terminou em escorregadia. Recognized peak. Reconheceu o ápice. So she knew to count 1, 2, 3 days. Então, ela sabia que devia contar 1, 2, 3. And on the morning of the 4th day, Então, na manhã do 4º dia, what rule could apply? que regra ela poderia seguir? A peak. Peak rule. Peak A regra do ápice. Now, does they have to wait till the 4th night
for intercourse? Será que ela precisa esperar para a noite do quarto dia? No. Can they have intercourse on the fourth morning and the fourth night? O casal pode ter uma relação na manhã do quarto dia e na noite do quarto dia? Yes. Yes, I can sim, see all the men putting up their hands. Ela está vendo daqui que todos os meninos, homens, levantaram a mão e falaram sim, sim. I think the men are learning very quickly. Ela está achando que os homens aqui estão aprendendo muito rápido. Well done. Muito bem, muito bem. Intercourse anytime until the next menstrual bleeding. Relações podem acontecer a qualquer hora depois da manhã do quarto dia. So in this chart we can see the application of the 4 rules. Então, neste gráfico, nós podemos ver a aplicação das 4 regras. Sorry, Mary, I can't hear you. Okay, yep. All right. This chart does not show us what would have happened if we had continued the 3rd early day rule. Neste gráfico, Does not show us. não nos mostra se a gente Does not show if we had to continue the 3rd early day rule. se a gente tivesse continuado a terceira regra dos primeiros dias. We will do more work on that later, E nós vamos trabalhar mais nisso mais tarde. but just so that we all understand Só que nós queremos ter certeza que vocês todos estão entendendo that in every cycle we apply the 3rd early day rule. que em todos os ciclos nós podemos usar a terceira regra, The 3rd early day rule. a terceira regra dos primeiros dias. So wait and see. Espere e veja. And if peak is identified, peak rule. E se o ápice é identificado, a regra do ápice. If peak is not E identified, se o ápice não for identificado, we wait until the return of the BIP. nós vamos ter que esperar até o retorno do padrão básico de infertilidade. And count 1, 2, 3 days. E contar 1, 2, 3 dias And apply the 2nd early day rule again. e voltar para a segunda regra dos primeiros dias. But we'll do more work on that later. Mas nós vamos trabalhar mais com você sobre isso depois. Now, when we look at this chart of this couple, Quando a gente olha para o gráfico deste casal, we'll see that intercourse occurred on day, we gave them intercourse on day 4 and Nós day vamos- 6 nós vamos ver que eles tiveram uma relação sexual no dia 4 e no dia 6 and day 9. e no dia 9. When we look at day 6, we'll just look at one example of day 6. Vamos dar uma olhada a este exemplo aqui do dia 6. The woman said, I feel dry. A mulher disse, eu estou seca. And when her husband came home, she said, I'm dry. Quando o marido chega em casa, ela fala para ele, eu estou seca. So the couple had intercourse that evening, Então o casal tem relação aquela noite, but the next day she's feeling wet. mas no dia seguinte ela está se sentindo molhada. So her chart will show that O seu gráfico vai mostrar isso with a circle, com um círculo, because we don't know whether it's this or just seminal fluid. porque a gente não sabe se é fertilidade aquilo ali ou se é fluido seminal. But then on the peak, they recognized peak and the peak rule was applied. Mas aí então eles também reconheceram o ápice e eles usaram então a regra do ápice. So if the couple had intercourse on the morning of the peak day, Se o casal tivesse tido, okay, we make it the next, had intercourse that night, okay. nós vamos trocar aqui. But I won't make it, I'll make it evening of day 4. Então, se o casal tivesse tido uma relação sexual na I'll say it again. If the couple had ela vai dizer intercourse de novo. on the evening of day 4 after peak, Se o casal tivesse tido uma relação na noite do quarto dia após o ápice, the next day O she pró- would have said, I feel wet. no próximo dia ela diria, eu me sinto molhada. But instead of putting a circle, Mas em vez de colocar um círculo, she would put an equal. ela colocaria um igual.
Because we are not waiting to see what happens Por- here. porque nós não estamos esperando para ver o que vai acontecer aqui. We have recognized peak. Nós reconhecemos o ápice. So we know it's luteal phase infertility. Então, nós sabemos que é fase lútea, infértil, infertilidade. And the circle would be telling us we don't know. E o círculo vai dizer que a gente não sabe. But here we do know. Mas aqui a gente sabe. We know it's infertility, so it's an equal sign. Então, nós sabemos que é infertilidade, então é sinal de igual. And so the couple had intercourse that night as well. Então, o casal teve relação naquela noite também. And perhaps the next morning and the next day and whatever. E aí também teve na manhã seguinte, no próximo dia, e o que ele quiser. But as Mari said before, Mas como a Mary falou antes, we ask the couple to record the acts of intercourse that occur nós, before ovulation. mas nós temos que pedir para os casais marcarem as relações no pré-ovulatório. So this chart reflects that. There's 3 acts of intercourse marked before the beginning of fertility. Este gráfico nos mostrou as 3 relações do tempo da infertilidade. So when we look at this chart, we know the couple understand the rules. Então, quando a gente olha para um gráfico assim, nós percebemos que esse casal entendeu as regras. And we ask the couple to record the first act of intercourse after peak. E a gente também pede para o casal anotar a primeira relação após o dia ápice. They don't have to record the other acts of intercourse. Eles não precisam ficar marcando todas as relações que tiveram após o dia ápice, This is a very intimate, personal part of their lives. porque isso é uma coisa muito íntima da vida deles. And we don't want to intrude on that. E nós não queremos ser uns intrusos nesta parte. We are in a very privileged position. Nós estamos numa posição muito privilegiada, But we have a responsibility to be sure they understand the method. mas nós temos que ter a responsabilidade de ter a certeza de que eles estão sabendo o método. So if the first act of intercourse was on day 7 after peak, Então, se a primeira relação que eles tivessem fosse no dia 7 depois do ápice, we would very gently ask the couple, nós gentilmente iríamos perguntar ao casal: did you realize that you could have had intercourse earlier? vocês sabem, né, que vocês poderiam ter tido uma relação um pouco tempo antes. And she may say, oh, yes, but my husband was away. Eu sabia, mas meu marido estava viajando. It's okay, you know that they understand the method, E tudo bem, aí você vai entender que eles também estão sabendo o método. but she might say, Mas ela pode dizer para você assim: yes, you tell me that, você me falou isso, but I'm scared. mas eu estou com muito medo. So we add a few more days. Então a gente esperou mais uns dias. So that's sad. Isso te mostra. And you, as Ah, a não. teacher, E- that is sad. Yeah, sad. Well, as a teacher, you're unhappy. então, como um instrutor, você fica infeliz ao ver isso. Because you want the couple to be confident when they use the method. Porque você quer que o casal ele tenha confidência, ele saiba usar o método, ele acredite no método. So you would explain to them again when ovulation can occur, Então você vai explicar para ele novamente quando a ovulação ocorreu, that the ovum is already gone and died, o óvulo já foi, morreu, and that by the beginning of the 4th day, the plug is there. e no começo da 4ª manhã, aquele tampão está lá. So they can be very confidently use the method. Então eles podem estar bem confidentes, a palavra certa é, sei lá, podem ficar confiantes que está funcionando. We have had a few interviews here in Brazil from TV here in Canção Nós tivemos assim, nós somos entrevistadas aqui no Brasil, até mesmo aqui na Canção Nova, and we've always been asked the question. e nós sempre nos perguntaram a mesma pergunta. Some people say they're frightened to use this method. Algumas pessoas dizem, elas estão apavoradas, com medo de usar o método. And our answer always is, E a minha resposta sempre foi, those people need a good teacher.
Essas pessoas precisam de um bom instrutor. It's the role of the teacher to give them confidence. É o papel do instrutor dar ao usuário confiança. If the teacher understands the science, Se o instrutor entender a ciência, and that's all she has to understand, what we saw on this chart, the science from the chart, o que a gente viu atrás, né, a ciência deste gráfico, she will be able to give the couple confidence. ela vai ter condições de dar a este casal confiança, segurança. It is not an unnecessary abstinence method. It's all right, I got water. My cough. It's not an unnecessary abstinence method. E não é um método de abstinência. If a couple have too much abstinence because they're frightened, Se um casal tem muita abstinência porque eles estão com medo, they will often have an unexpected pregnancy. eles naturalmente acontece muitas vezes eles terem uma gravidez inesperada. And that is because they have been waiting so long E isto é porque eles têm esperado por tanto tempo that one night they'll say, oh, let's forget about this. que uma das noites eles vão dizer, vamos esquecer sobre tudo isso. And it's always a day of fertility. E sempre é o dia da fertilidade. And that's good because in 9 months' time we have a baby. E isto é bom, And porque we're all dali for- 9 meses nós vamos ter um bebê. And we are all for babies. We love babies. E nós amamos os bebês. So we're not saying don't have babies. Nós não estamos falando para eles, não tenham bebês. But we recognize that there are times in our marriages Mas nós também sabemos que existem tempos no matrimônio when we need to wait and cooperate with God by using the method to que postpone nós, pregnancy. que nós precisamos esperar e colaborar com Deus, mas espaçando uma gestação. But equally we find Mas igualmente a gente encontra the couple who has been frightened to use this method casais que estão assim, apavorados em usar o método and they're so scared about pregnancy e eles estão tão assustados com medo de uma gestação. and they say we don't want any more babies Eles falam assim, nós não queremos mais bebês. and they get a good teacher to help them E aí eles acham um bom instrutor para ajudá-los. and they start using the method confidently. E aí eles começam a usar um método confiantemente. They often ring us up and say, Aí normalmente eles nos telefonam e dizem, I'm pregnant. eu estou grávida. And we say, oh, that's wonderful. A gente fala assim para eles, que bom, isso é ótimo. Did you change your mind? Você mudou de ideia? And they say, oh, yes. Eu mudei. Now that we are confident about our fertility, Agora que nós estamos confiantes na nossa, sabemos, né, sobre a nossa fertilidade, we're not frightened of the baby anymore. nós não estamos mais com medo de ter bebê. And so they open their hearts to another baby. Então eles abrem o seu coração para mais um bebê, Because every cycle they are faced with fertility. porque todos os ciclos eles estão diante da sua fertilidade. So every cycle they have to make the decision, is it a good time for a baby or would we be better waiting? Então, em cada ciclo, eles vão ter que tomar essa decisão. Estamos nós preparados para um bebê ou não estamos preparados para um bebê? And responsible parenthood means looking at the whole family. E paternidade responsável é olhar para toda a família. The whole family. Então, isto é paternidade responsável. A gente ter essa consciência de formar e de criar uma família. So now that we've looked at this chart, Então, agora nós vamos olhar esse gráfico. we've learnt the rules. We've learned all about the rules. Nós vamos ver um pouquinho sobre as regras. We've learned all about the hormones. Oh, we've learned, I'm losing. We've learned all about the hormones. Nós já aprendemos tudo sobre os hormônios. We've learned all about the cervix. Nós já aprendemos tudo sobre a cervix.
And we've learned how the couple can apply the rules to avoid pregnancy. Nós já aprendemos também como o casal pode usar as regras para não engravidar. And we've learned how they can apply the method to have a baby. Nós também já vimos como usar o método para ter um bebê. And the woman recognizes what is normal for her. E também como a mulher pode reconhecer o que é normal para ela. So later on, perhaps the cycles may not look like this. Mas pode ser que mais tarde os ciclos podem não parecer como estes. And that may be a sign to her to go and get some medical help. E isto é um sinal para ela que ela deve ir ao médico. So this one chart tells us all of that. Então você veja, um gráfico desse fala tudo isso para nós. Okay. Ok? Entenderam? Are you happy? Estão felizes? Sim. Have some of your questions been answered? Algumas de suas questões já foram respondidas durante estas palestras? Yes. Okay, that's wonderful.